E aí, pessoal? Que bom ter vocês aqui de novo. Olha, preparem coraçãozinho aí, viu? Porque hoje a gente vai abrir a Bíblia para uma história de verdade. Uma história cheia de poder e que mostra um cuidado de Deus que é, nossa, muito, muito especial. A gente vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo 9. Pensem comigo. Já aconteceu de vocês tentarem, mas tentarem muito, explicar uma coisa super importante para alguém, um amigo, o papai, a mamãe, e nada. A pessoa simplesmente parece que não quer ouvir. É chato, né? Pois é, a nossa história de hoje é sobre um rei que era exatamente assim. Então, vamos conhecer os personagens dessa história. De um lado, a gente tem o Moisés. Ele era um servo de Deus muito obediente e tinha uma missão, olha, importantíssima. E do outro lado, a gente tem o Faraó, o rei do Egito. Um homem super poderoso, mas que tinha um coração, como a gente vai ver, bem teimoso mesmo. A missão do Moisés era levar um recado de Deus para o faraó. E o recado era bem simples e direto. Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa eles saírem daqui para poderem me adorar. Só que o faraó, que era o chefão de todo o Egito, sabe? Ele bateu o pé e disse não. O coração dele estava fechado, sabe? Duro que nem uma pedra. Olha, e quando alguém escolhe não obedecer a Deus, as coisas podem ficar bem complicadas. Deus é muito paciente, mas ele também é muito poderoso. E ele ia mostrar esse poder de um jeito que ninguém nunca mais ia esquecer. E tudo começou com os animais do Egito. E uma coisa muito legal sobre Deus é que ele sempre avisa antes de agir. Ele disse para Moisés ir lá e falar para o faraó, presta atenção, amanhã uma doença muito, muito forte vai pegar em todos os animais dos egípcios. Viu só? Era mais uma chance para o rei pensar bem, se arrepender e finalmente obedecer. Mas, gente, a parte mais incrível desse aviso vem agora. Deus falou que ia fazer uma separação. Pensa assim, ó, é como se Deus desenhasse uma linha no chão, uma linha invisível, e dissesse, desse lado aqui, onde está o meu povo, eu vou proteger, ninguém mexe. Do outro lado, o meu poder vai ser visto. Uau! Isso mostra o cuidado super especial que Deus tem com quem é dele. E não deu outra. No dia seguinte, aconteceu certinho do jeito que Deus falou. Todos os animais dos egípcios, os cavalos, os bois, as ovelhas, todos eles ficaram muito doentes e morreram. Mas, lá na terra de Gósen, onde o povo de Deus morava, todos os bichinhos estavam pulando, correndo, super saudáveis e seguros. Foi ou não foi um milagre impressionante? É isso aí! Olhem só para esse número. 0. Isso mesmo, 0. Nenhum. Nadinha de nada. Nem um boizinho, nem uma ovelhinha do povo de Deus ficou doente. Deus protegeu todo mundo, 100%. Esse número 0 aí mostra o tamanho gigantesco do cuidado e do poder do nosso Deus. E claro que o faraó ficou sabendo disso, né? Ele até mandou uns guardas dele lá para checar, tipo, será que é verdade mesmo? E os guardas voltaram e falaram, é verdade, rei, nenhum animal deles morreu. Mas vocês acreditam que mesmo vendo tudo isso, a teimosia do faraó foi maior. Ele endureceu o coração de novo e falou, não, eu não vou deixar esse povo ir embora. Pois é, como o faraó continuou com essa teimosia toda, Deus enviou um novo sinal. E dessa vez não ia ser só nos animais, não. Ia ser nas pessoas. Vamos ver o que aconteceu agora? Deus deu uma instrução para o Moisés que parecia até meio estranha, mas bem simples. Primeiro passo, pegar um punhado de cinza. Segundo, ficar bem na frente do faraó. E terceiro, jogar essa cinza para cima, para o céu. Ué, só isso? Parecia uma coisa tão pequenininha, né? Mas a gente sabe que nas mãos de Deus, até a menor coisinha se torna super poderosa. E na hora que o Moisés jogou a cinza para cima, ela se espalhou pelo ar e virou um pozinho que, pronto, começou a dar um monte de feridas, uns dodóis bem doloridos em todas as pessoas e nos animais que ainda estavam vivos no Egito. Ninguém escapou, nem os conselheiros espertos do faraó. E o faraó, o que vocês acham que ele fez? Ele viu todo mundo sofrendo. Ele mesmo deve ter ficado com um monte de dodói. Mas o coração dele continuou duro como pedra. Ele se recusava a ouvir a voz de Deus. Que teimosia, gente! Olha, a paciência de Deus é enorme, mas a teimosia do faraó estava passando de todos os limites. Então Deus resolveu mandar o aviso mais forte de todos, o mais poderoso, uma tempestade que ninguém no Egito jamais tinha visto igual. O recado de Deus foi muito, muito sério. Ele disse,
Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer chover Saraiva. E não vai ser qualquer chuvinha não, hein? Vai ser a tempestade mais forte que já aconteceu no Egito. E Saraiva, para quem não sabe, são pedras de gelo que caem do céu. E Deus avisou, iam ser pedras bem grandonas. E agora preste atenção, porque aconteceu uma coisa nova e muito importante. Deus, que é muito bom, deu uma chance até para os egípcios. Aqueles que trabalhavam para o faraó, mas que já estavam começando a respeitar a palavra de Deus, ouviram o aviso e, correram para se proteger dentro de casa com suas famílias e animais. Mas aqueles que não ligaram, que acharam que era besteira, esses ficaram lá fora. Então, a tempestade veio com tudo. E não era uma tempestade normal, gente. Imaginem só a cena. Trovões que faziam o chão tremer, pedras de gelo gigantes caindo do céu e o mais maluco de tudo, fogo e relâmpagos misturados no meio da chuva de gelo. Era o poder de Deus sendo mostrado de um jeito, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E de novo, a gente vê o cuidado de Deus. Enquanto o resto do Egito estava debaixo daquela tempestade maluca, lá na terra de Gósen, sabe o que estava acontecendo? Nada. Nadinha. O céu provavelmente estava limpinho, o povo de Deus estava totalmente seguro, protegido pelo Papai do Céu. Aí o faraó ficou desesperado. Com todo aquele barulho de destruição, ele ficou com muito medo. Ele chamou Moisés correndo e disse: Tá bom, eu errei, eu pequei. Por favor, peçam para Deus parar essa tempestade que eu deixo vocês irem. E Moisés orou e, a tempestade parou na mesma hora. Mas adivinhe só o que aconteceu? Assim que o sol apareceu de novo, o coração do faraó ficou duro de novo e ele não cumpriu a promessa. Nossa, que história, hein? E ela ensina pra gente uma lição super, super importante sobre o nosso coração. O faraó viu todo o poder de Deus, viu milagre atrás de milagre, mas ele escolheu ter um coração duro. E a pergunta que fica pra gente é, e nós? Que tipo de coração a gente quer ter? Então, o que é um coração duro? É bem simples, na verdade. É quando a gente sabe o que é o certo a fazer, sabe? Quando a Bíblia ensina, quando o papai e a mamãe falam com carinho, mas por pura teimosia a gente bate o pé e escolhe fazer do nosso jeito, o jeito que a gente sabe que é errado. Sendo assim, vamos pensar juntos. Como é que a gente pode ter um coração diferente do de Faraó? Como ter um coração que deixa o Papai do Céu feliz? Um coração, digamos, fofinho, macio, que está sempre pronto para ouvir e obedecer. Mas é bem mais fácil do que parece, viu? A gente mostra que tem um coração obediente nas coisinhas pequenas de todo dia. Quer ver? Quando a gente ouve o papai e a mamãe de primeira, com um coração alegre. Quando a gente divide aquele brinquedo super legal com um amigo ou irmão. Quando a gente escolhe falar a verdade, mesmo que seja difícil. E claro, quando a gente tira um tempinho para conversar com o Papai do Céu, para orar e agradecer por tudo. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que Deus ama um coração assim, um coração que ouve e obedece. E o melhor ainda, Ele não nos deixa sozinhos para tentar ser assim. Se a gente pedir, Ele ajuda nosso coração a ser bom, Ele nos dá força para fazer o que é certo e enche a nossa vida de alegria. Que a gente possa sempre escolher esse caminho da obediência, porque com certeza é o melhor caminho de todos. E aí, gostaram da história? Então conta ela para alguém que você ama muito.